em Jesus, mas poucas pessoas tocam em Jesus com o toque da fé. O problema é que agora essa mulher está diante de Jesus para encontrar nele salvação. E eu quero dizer para você que Jesus tem poder sobre a natureza, tem poder sobre os demônios, mas ele tem poder sobre as enfermidades. Irmãos, a última palavra não é da ciência. A última palavra não é da medicina. A última palavra é de Jesus. Para ele não tem doença incurável. Para ele não tem diagnóstico fechado. Agora não tem mais jeito. Agora pode ir para casa e acabou. Não, para Jesus tem jeito. Tem jeito. Permita-me compartilhar isso com vocês. Eu estava fazendo uma visita no hospital, lá em Vitória. E quando eu chego, tinham 3 pessoas da minha cidade, interior lá do Espírito Santo. E dentre essas 3 pessoas, uma jovem estava com um problema, um tratamento de câncer muito sério. E lá no interior não tinha CTI, não tem até hoje, nessa cidade. Então o médico que acompanhava disse: filha, você tem que ir para Vitória, aqui não tem mais condições de continuar o tratamento, você precisa de um CTI. Sua situação se agravou demais, a metástase é muito grave, muito séria, você precisa de um CTI. Só que ela não tinha plano de saúde e no hospital não tinha vaga no CTI. Eu era amigo do diretor, conversei com ele, falei: pastor, não funciona assim. Não dá para tirar um paciente e botar outro. Hoje é impossível. Eu fiquei um pouco frustrado. E fiz uma coisa, irmãos, que eu não tenho o hábito de fazer, não me lembro se eu fiz outra vez, mas naquele dia eu fui impulsionado a fazer. Eu cheguei na porta do hospital, disse: minha filha, aqui não tem vaga. Mas nós podemos fazer uma coisa maior e melhor que pedir uma vaga num CTI. Nós podemos pedir para Deus curar você. Eu impus as mãos sobre ela, lá na porta do hospital. Disse: meu Deus, o Senhor tem poder para curar essa moça. Quando eu estou terminando de orar, chega um rapaz, conhecido também dela, e disse: eu conheço você. E você tem um primo que é médico numa outra cidade do estado e lá tem CTI. Falei: então vamos ligar para lá? Peguei o telefone, liguei, o médico atendeu. Era primo dela, falou: pode trazer minha prima para cá, aqui tem vaga. Traz todos os exames que eu quero olhar. Mostrou os exames todos, a situação era muito grave. Botou ela numa maca para observar, achou a coisa meio estranha e tal. Submeteu aquela moça aos mais rigorosos exames, não tinha absolutamente mais nada em seu corpo. Naquele dia ela foi liberada para voltar para sua casa. O ano passado, pastor, eu fui pregar lá na minha cidade, como prego todo ano, entre Natal e Ano Novo. E aí eu estou lá, tirando algumas fotos com os irmãos depois do culto. Chega uma senhora muito bonita e me faz uma pergunta que nunca se faz a um pastor. O senhor está lembrado de mim? Essa pergunta, por favor, não me faça, porque eu vou ficar constrangido. Eu olhei para ela, tornei a olhar, olhei de novo. Ô, minha irmã, só me desculpe, mas não estou lembrado, não. Ela me disse: eu sou aquela moça que há mais de 20 anos o senhor orou por mim. Deus me curou naquele dia e nunca mais eu tive nenhum problema de enfermidade. O Senhor tem autoridade sobre a natureza, sobre os demônios e sobre as enfermidades. Mas no meio dessa multidão tem um outro problema. Tem um pai muito aflito. É o Jairo. É o chefe da sinagoga. A sua filhinha de 12 anos está morrendo. E ele tem um sério problema para ir a Jesus, porque se você ler Marcos capítulo 3, foi lá na sinagoga que ele era o chefe, a sinagoga de Cafarnaum, que Jesus fez uma cura em dias anteriores, num sábado, de um homem com a mão mirrada, e o resultado daquilo é que os fariseus, os escribas, se juntaram aos herodianos para matar Jesus. Portanto, ir a Jesus era se indispor com a liderança religiosa daquela congregação, daquela sinagoga. Mas ele vai, ele tem um problema urgente, a sua filha está muito mal, ele quer ver a sua filha curada. E diz: Jesus, vão comigo, e impõe as mãos sobre minha filha para ela ficar curada. E Jesus vai com ele. Foi quando surgiu o problema dessa mulher, hemorrágica. Pastor, eu tenho hora que eu olho esse texto, eu fico assim, me colocando no lugar do Jairo. Eu fico pensando assim, ele até fala para Jesus: o senhor já resolveu o problema dessa mulher, vão comigo, larga essa mulher para lá, está resolvido o problema dela. Eu tenho pressa, a minha filha está viva, eu tenho que ter solução para o meu problema. Vão comigo, Jesus, larga logo aí, vão comigo, Jesus, vão, Jesus. Quando ele está nesse dilema todo, chega alguém da sua casa e não incomodes mais o mestre. Sua filha acabou de morrer. O mundo desabou na cabeça dele. E Jesus olha para ele e diz: não temas, crê somente. Quando Jesus chega naquela casa, lá estava o coral da morte. E entra sobre o anseiro o solo da ressurreição. E entra no quarto, fala em voz materna da menina, a língua materna dela, o aramaico. E diz: Talita cumi. É a mesma palavra que a mãe diz para uma menina que está na hora de acordar para ir para a escola, tem que cuidar de levantar. Menina, está na hora de levantar. A morte soltou as garras da menina e ela ressuscitou. Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades e Jesus tem poder sobre a morte. Ele venceu a morte, ele matou a morte, ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade.